continuar, nós falamos da primeira introdução que nós fizemos a semana passada e nós vamos continuar a partir do capítulo 20. Nós, durante todo esse tempo, nós temos visto que a Bíblia tem sido para nós um livro de revelação, né? E a gente tem estudado e temos percebido que as revelações de Deus elas vão se ampliando. Ao passo que nós vamos tomando conhecimento, entendimento, nós vamos ver que a revelação do Senhor é progressiva, ela vai sempre se ampliando. Então, desde Gênesis, que é o começo, até Apocalipse, que é a consumação de todas as coisas, tem sido uma revelação progressiva. E nós falamos, a semana passada, sobre a primeira parte, do milênio, e eu penso que nós podemos, hoje vamos continuar, lógico, né, falando sobre o milênio. Então, eu quero ler novamente Apocalipse 20. Eu vou ler, eu não ia começar de um versículo mais abaixo, mas eu vou ler desde o começo. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo o lançou no abismo, o fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem a sua estátua, e nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Vou ler até aqui. Por quê? Porque nós estamos falando do milênio. E aqui diz que esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só volta à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. E aí começa algo muito interessante, que eu acho também que nós entendemos, ou pelo menos aqui, pela palavra e por outras palavras, a ressurreição ela é progressiva. Por que progressiva? Porque essa primeira ressurreição ela tem 3 fases, e é sobre isso que eu gostaria de falar. Nós vamos falar sobre isso hoje. A ressurreição também é progressiva. Então, eu queria primeiro que a gente começasse, e nós vamos movimentar bastante a Bíblia. Se vocês não puderem mexer, vocês anotem os textos para depois que vocês possam ler, para dar fundamento e entendimento daquilo que nós vamos falar. O primeiro texto está em Isaías 26, 19. Então, Isaías
26, 19, ele vai falar, está falando, que teus mortos, porém, viverão, e seus corpos ressuscitarão. Aqueles que dormem na terra se levantarão e cantarão de alegria, pois a tua luz, que dá vida, descerá como orvalho sobre teu povo no lugar dos mortos. Então, aqui é a primeira palavra que fala sobre a ressurreição dos corpos, porque a alma e o espírito não morrem. A ressurreição que nós falamos é do corpo, que volta para a terra, que é pó. Então, a alma e o espírito não morrem. Em Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim, versículo 1, nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que as nações vieram a existir. É a grande tribulação. Nesse tempo, porém, todo o seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Versículo 2. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Então, aqui também fala da ressurreição do corpo. Como nós lemos aqui, como nós lemos ali no versículo 4 ou 5 de Apocalipse 20. No livro de João, no versículo 5, no livro de João 5, versículos 28 e 29, diz assim: não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem a vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Então, também fala da ressurreição do corpo, da primeira, como nós lemos, da primeira ressurreição. Todos os que morreram, desde o primeiro que morreu, que foi Abel, até o último, todos irão ressuscitar. Todos irão ressuscitar. E haverá apenas uma ressurreição. O que eu acho bastante interessante é como se, talvez a gente não se lembre, mas desde o primeiro homem que morreu, desde Abel, até o último, todos ressuscitarão. Na primeira ressurreição. Quando a gente volta lá para Apocalipse 20, nós vemos aqui no versículo 4 que diz assim, 4 e 5, vi tronos, e os que estavam sentados neles,
haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem a sua estátua, nem aceitando sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo 1000 anos. Então, aqui também a ressurreição do corpo. Bom, aqui fala da primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, ela vem em 3 etapas. Parece que é uma coisa meia confusa, mas vocês vão entender. Eu vou me esforçar para deixar isso tudo muito claro. A primeira ressurreição vem em 3 etapas. A segunda ressurreição é uma fase só. A primeira ressurreição tem 3 etapas ou 3 fases. A segunda ressurreição é uma fase só. Por que é uma fase só? Porque é o julgamento do trono branco que nós vamos falar mais para frente. Então, hoje nós vamos falar da primeira ressurreição. Vocês sabem que lá no livro de Levítico, a partir do capítulo 23, a partir do versículo 9, fala das primícias. O Senhor pediu e deu uma ordem para que aqueles que plantassem trigo ou cevada, pegassem o maço dos primeiros frutos, os primeiros frutos, levassem para o sacerdote, que são as primícias, para que eles pudessem movimentar diante do Senhor, para que eles pudessem ser prósperos e ter uma colheita muito abençoada. Por que nós estamos falando isso? Porque lá no livro de 1 Coríntios, isso daí eu também quero que vocês, por favor, anotem, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20, diz assim: Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Ou seja, Cristo é a primícia da ressurreição. Ele foi o primeiro, ele foi a primícia da ressurreição. Ele sendo o primeiro, como a gente já falou, que todo plantio de trigo, cevada, os primeiros frutos que amadurecem, pega-se e se leva ao sacerdote para que ele possa apresentar e mover diante do Senhor, e isso garante uma colheita farta e completa. Quando Cristo, como primícia, ressuscitou, o primeiro a ressuscitar, isso faz com que esta primícia seja para nós como ressurreição do corpo e vida eterna. Então, tornou-se este estatuto de Levítico, capítulo 23, tornou-se um estatuto e até hoje é praticado em Israel. Veja que coisa interessante. Nós sabemos que, eu acho que vocês sabem, que a terra lá de Israel é uma terra muito árida e pedregosa. Mas o Senhor disse que aquela terra era uma terra que emana leite e mel. Talvez vocês tiveram ou vão ter a oportunidade de ir e vocês vão ver a qualidade dos frutos e dos vegetais que aparecem lá, que são cultivados lá em Israel. Então, o que está no livro de Levítico e que foi colocado como estatuto, como as primícias, se pratica até hoje. Eles dão as primícias de tudo ao Senhor.
Vou repetir. Até hoje, eles dão a primícia de tudo ao Senhor. E isso faz com que eles sejam bastante, uma colheita farta, e tenham uma boa colheita em tudo. Não estou falando somente do trigo, da cevada, não, em tudo. Eles dão a primícia em tudo. Os que são agricultores, os que são criadores de gado, eles dão a primícia até hoje ao Senhor. E vocês sabem que isso é uma prática que todos os judeus que estão aqui no país e os que estão fora, eles levam ou enviam as primícias de tudo, eles enviam para Israel. E isso faz aquilo que muitos de nós, às vezes, ficamos nos questionando ou nos perguntando por que que os judeus, por que que eles são tão isso, tão prósperos, por que isso? Porque eles cumprem este mandamento, que é as primícias. Tanto é que Jesus, sendo a primícia do fruto, está prevalecendo e está sendo como primícia na nossa vida. E será uma primícia nas nossas vidas. Então, há uma ordem. Há uma ordem. Cristo é a primícia. E lá no livro de Mateus 27, Mateus 27, de 50 a 53, diz assim: Então, Jesus chamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Nós estamos falando da morte de Jesus. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram, sepulturas se abriram. Muitos do povo santo, preste atenção, muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Eu creio que vocês já tinham lido esse texto. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, ressuscitaram com ele, a Bíblia diz aqui, muitos do povo santo, muitos que santos, que muitos dos povos santos, quem eram? Os santos do Velho Testamento. Quem são os santos do Velho Testamento? Os patriarcas, os que estavam retidos no Hades ou Seol. São a mesma coisa. Um está em grego e o outro está em hebraico. Lá no Hades é um lugar de habitação dos mortos, até a morte de Jesus. Morriam e desciam ao Hades ou ao Seol. E esse Hades ou Seol é no centro da Terra. O Hades e Seol são iguais. Jesus morreu e ele foi ao Hades. A Bíblia diz que ele desceu ao Hades. E esse lugar, o Hades, é um lugar que há uma divisão. E essa divisão, vocês também já leram. Lembram que está no livro de Lucas 16? Lembram do rico e do Lázaro? 16, 19.
Então, aqui no livro de Lucas 16, 19, fala de um homem rico, que tinha muitas possibilidades, vestia de púrpura, mas na sua porta ficava um mendigo, coberto de feridas, chamado Lázaro. E ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, mas os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Chegou o momento que o mendigo morreu, e os anjos levaram para o junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali há tormento, e ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. A Bíblia fala que o rico estava embaixo e ele viu, olhando para cima, ele viu aonde estava Lázaro. Lázaro estava no seio de Abraão. E ele pediu: meu senhor, peça para que Lázaro venha molhar com o dedo a minha boca, porque estou seco, está muito quente aqui, aquela situação toda lá. E o Senhor disse: não, impossível, não pode, porque entre ele e você, entre ele e você há um abismo. Ele não pode descer até você e nem você pode chegar até ele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: aonde estava Lázaro? Estava no seio de Abraão. Esse lugar que ele estava era também o Hades, mas ele estava na parte boa do Hades, estava no seio de Abraão. E o rico estava na parte de baixo, lugar de tormento, um lugar terrível. Então, quando ele viu que o Lázaro estava no seio de Abraão, o que quer dizer? O seio de Abraão e o paraíso são as mesmas coisas. Por que a gente fala isso? Porque quando Cristo estava na cruz ao lado de dois ladrões, um criticou e o outro se justificou, dizendo que ele era um homem justo que não merecia estar lá. E pediu para que Jesus se lembrasse dele quando ele estivesse no paraíso. E ele disse o quê para o ladrão? Eu ia falar para o ladrão bom. Entendo, né? Por favor. Para o ladrão bom, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, esse lugar é o lugar bom, aonde estava Lázaro e aonde está esse ladrão bom. Esse lugar é onde estavam os patriarcas. E Jesus, quando foi crucificado, quando morreu, ele desceu a este lugar. Ele desceu a este lugar, pregou para eles. Então, quando isso aconteceu, foi essa palavra de Lázaro aqui, do rico e do mendigo, é para que a gente entenda que realmente existe um paraíso. Existe aqueles que ressuscitaram quando Jesus morreu, quando o véu foi rasgado de cima a embaixo, que o cemitério, as tumbas se abriram, e muitos ressuscitaram. A Bíblia diz que muitos santos ressuscitaram. Esses eram os patriarcas. O que a gente muitas vezes talvez a gente tenha dificuldade ou não entenda, mas hoje eu creio que nós vamos entender que esses que morreram, os patriarcas,
ou esses santos que morreram e ressuscitaram, ainda quando eles morreram, ainda não existia a igreja. Quando nós falamos das 70 semanas de Daniel, nós entendemos que as 70 semanas de Daniel foram a 29ª semana e ficou uma semana para trás. Talvez vocês vão se lembrar. E esta semana que ficou para trás foi quando Jesus foi renegado pelos hebreus. E aí abriu-se um espaço, abriu-se um parênteses, aonde foi estabelecido o tempo da graça. Mas estes que morreram antes não tinha igreja. Mas eles foram para o seio de Abraão ou para o paraíso. Quando Jesus morreu e ele foi colocado, foi sepultado, passado um tempo, no terceiro dia, Maria Madalena foi ao sepulcro. E lá ela viu que a pedra estava fora do lugar e ela não viu Jesus. E ela viu que tinha um homem. Eu imagino que a Bíblia fala que foi de manhã muito cedo, eu imagino que ainda estava meio escuro, meio claro, sei lá. E ela não viu. E ela foi perguntar aonde está o corpo do meu Senhor. Foi quando ela ouviu chamar o seu nome. E quando ela ouviu chamar o seu nome, ela identificou que era Jesus. Vocês lembram que ela foi abraçá-la e ele foi se ajoelhar aos seus pés para abraçá-la. Ele disse: "Não me toque, porque eu ainda não me apresentei ao Pai." Jesus também desceu ao Hades. Quando ele ressuscitou, quando o Espírito o ressuscitou, ele não tinha se apresentado ao Pai, por isso que ele impediu que Maria o abraçasse. E a Bíblia diz que quando Jesus subiu, ele levou cativo o cativeiro. O que é cativo o cativeiro? Mas antes disso, eu queria que a gente fosse lá na 1 Pedro, se você puder, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim: lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também sofreu por os nossos pecados. E de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecados a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Ah, Jesus, ao morrer, ele não foi. O espírito dele não foi para onde está o trono de Deus. Ao contrário, Jesus desceu ao inferno, ele desceu ao Hades, e ali pregou aos espíritos que estavam em prisão. Qual é os espíritos que estavam em prisão? Aqueles antes do dilúvio. Alguns foram salvos,
quando ressuscitou, ele levou os que estavam no cativeiro. Então, antes de Jesus se apresentar, ele desceu ao inferno, desceu ao Hades, pregou aos espíritos que estavam em prisão. Qual é a prisão? O Hades, ou Seol. Para aqueles que estavam em prisão. Aqueles que estavam em prisão, que já haviam morrido, são aqueles antes do dilúvio, porque alguns foram salvos quando ressuscitou. Vocês já ouviram falar que no julgamento do grande trono branco, todos, como nós falamos antes, desde o primeiro homem até, desde Abel até o último homem, todos vão se apresentar na segunda ressurreição. Todos. O mar vai dar os seus mortos e assim por diante. Então, todos. Quando a gente fala todos, é desde Abel e desde antes do dilúvio. Vão se apresentar todos. Todos que morreram no dilúvio vão se apresentar todos. No livro de Efésios, nós temos uma, uma palavra bem clara sobre isso, que fala, Efésios 4, eu creio que a partir do versículo 8, diz assim: a cada um, a partir do 7, a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Ou seja, levou cativo o cativeiro, levou cativo aqueles que estavam no Hades, ou seja, aqueles que estavam no lugar bom do Hades. No Salmo 68, no Salmo 68, 18, também fala disso antes do dilúvio. Quando subiste às alturas, levastes muitos prisioneiros. Quando subiste às alturas, levaste muitos prisioneiros. Recebestes dádivas do povo, até mesmo dos que se rebelaram contra ti. Agora, o Senhor Deus viverá ali em nosso meio. Então, quando subistes às alturas, levaste muitos prisioneiros. Até mesmo os que se rebelaram contra ti. Eu confesso para vocês que eu fiquei bastante impactado com esse estudo, não exatamente com esse, mas esse aqui me impactou bastante, porque nós muitas vezes líamos que quando Jesus morreu, se rasgou o véu de cima a baixo, houve tremores às rochas, abriu-se a sepultura,
e muitos povos, muitos homens ressuscitaram. E a gente leu, eu sempre li, de uma forma sem perceber, sem entender, que ele estava falando de muitos povos santos ressuscitaram. E quando você lê muitos povos santos, confesso que eu não tinha a percepção, não tive a revelação daquilo que ele estava falando. Mas quando você vai mexendo, pesquisando, você vai entender que ele estava falando daquele povo que morreu antes da igreja, antes de Jesus, que foram mortos antes de Jesus e ressuscitaram. E daí, quando você vai pesquisar ainda mais, você vai entender que tinham até as pessoas que morreram antes do dilúvio, para completar ou para confirmar que Deus verdadeiramente é grande e fiel. E em Jesus, a primícia do Senhor, todos eles foram resgatados por Jesus quando ele subiu e levou cativo o cativeiro. Eu nunca tinha olhado, nunca tinha me aprofundado até chegar nesse nível do que a gente está falando hoje. E do que é a palavra profética, a profecia do Senhor, através desse livro de Apocalipse que o Senhor está trazendo para nós. Para que nós entendamos que aquilo que o Senhor fez, Ele fará comigo, Ele fará conosco. Ele veio para arrebatar a sua igreja. E se a gente entender que lá estão os patriarcas, lá estão Moisés, lá estão Jacó, lá estão todos, Davi, Josué, nenhum deles ficou esquecido. Todos eles estavam no paraíso, no seio de Abraão. Mas Jesus, prisioneiros, mas Jesus, quando desceu ao Hades, pregou para aqueles espíritos que estavam em prisão. Se a gente se aprofundar, ou se a gente começar a orar e falar sobre isso, quantas coisas o Senhor Espírito Santo vai nos mostrar. Mas, enfim, Jesus ressuscitou e os que estavam retidos no paraíso ou no seio de Abraão subiram com ele. Por isso, o corpo dos santos ressuscitarão, sairão do túmulo, saíram do túmulo após a ressurreição. Entraram na Cidade Santa. Quando a gente começa a pensar sobre isso, aquele povo ressuscitou e entraram na Cidade Santa e se apresentaram a muitos. Imagine todos aqueles que se apresentaram depois que o véu foi rasgado e que Jesus ressuscitou. Então, por isso que Jesus é a primícia. E talvez a gente tenha ou não tenha tanto se aprofundado ou não tivemos tanto entendimento do que são as primícias. Quando a gente fala de entregar as primícias ao Senhor, talvez a gente nem considere, muitas pessoas não consideram, porque dizem que isto é do Antigo Testamento. E a gente agora tem o entendimento do que é ser primícia, do que é entregar as primícias ao Senhor, do que é dar as primeiras primícias, boas primícias ao Senhor. E a gente lembra de Caim e de Abel, aquilo que
Caim entregou e aquilo que Abel entregou. Mas hoje a gente muitas vezes não consegue alcançar. Quando nós vamos entregar algo para o Senhor, me desculpa a maneira de falar, algumas vezes a gente entrega de qualquer jeito ou entrega o resto. Mas Jesus entregou a sua primícia. A sua melhor primícia ele entregou por causa de nós. Bom, quando Jesus ressuscitou, encerrou-se a primeira fase da primeira ressurreição. Então, quando Jesus ressuscitou, foi a primeira fase da primeira ressurreição, que são 3 etapas. Jesus morreu, ressuscitou e com ele corpos de santos que estavam nesta parte boa do paraíso. Trouxe com ele e ressuscitaram juntos. Essa foi a primeira fase. A segunda fase é a fase do arrebatamento da igreja, que nós lemos lá no livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, quando Paulo fala conosco, explica aos tessalônicos aquilo que eles fizeram uma confusão. Ele fala, agora, irmãos, não queremos que ignore o que acontecerá, os que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta, que Deus trará de volta a vida com Jesus, todos os que morreram. Então, esta palavra é para o arrebatamento. Ele trará com ele o espírito e a alma de todos aqueles que vão participar do arrebatamento. Todos aqueles que vão participar do arrebatamento, ele trará espírito e alma, e trará sobre eles um corpo glorificado, porque o corpo está no pó da terra, e nós seremos completos. O que é completos? Com o corpo igual ao de Jesus, espírito, alma e corpo. Porque a ressurreição, já falamos, só estou repetindo, porque a ressurreição é sempre do corpo. A alma e espírito não morrem. Nós temos que receber um corpo semelhante ao que Jesus tinha ao ressuscitar. A Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui. No arrebatamento, como nós falamos, no versículo 14, que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus e todos que morreram com ele. Esta aqui é a segunda fase, que é o arrebatamento. É a segunda fase a se encerrar no arrebatamento. Jesus virá, trará aqueles que estão com ele para receber os corpos glorificados, ressuscitados. Não mais um corpo com doença, não mais um corpo deteriorado. Vamos receber um corpo sem morte, semelhante ao que ele tinha. Para aqueles que morreram, que vão ressuscitar primeiro. Nós vivos, seremos transformados num instante. E os ressurretos, aqueles que morreram, e os transformados, que somos nós, encontraremos Jesus nos ares. Então, os ressurretos, aqueles que morreram em Cristo
e nós que seremos transformados, faremos um grupo e encontraremos juntos com Jesus nos ares. Esta é a segunda fase da ressurreição. Então, é legal e é bom que a gente possa entender para que a gente possa acompanhar o milênio. Sem a gente entender a primeira ressurreição, nós não podemos entender o milênio. 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 Então, a terceira fase da ressurreição, nós já lemos, são aqueles que morreram durante a tribulação. Eles vêm de grande tribulação, degolados, mas não receberam a marca e não fizeram pacto e foram martirizados. Então, Apocalipse 7, Apocalipse 7, 9, diz assim: depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada. Olha bem, depois disso, vi uma grande multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono do Cordeiro. Essa é a terceira fase da primeira ressurreição. Aqueles que morreram durante a grande tribulação. Por que eles vão participar da terceira fase? Porque eles deram testemunho da palavra e do nome de Jesus. Porque eles não se deixaram marcar e não adoraram a estátua e nem adoraram o anticristo. E foram martirizados. Todas essas pessoas vão fazer parte da primeira ressurreição. Por isso que lá no versículo 20 diz: esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só volta à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então, nós precisamos fazer parte dessa segunda fase. Nós precisamos estar nessa segunda fase, que é o arrebatamento da igreja. Nós não precisamos estar na terceira fase. E vocês viram que é muita gente. É muita gente. A Bíblia diz que é um número que não dá para se contar de tantas pessoas. Vi uma multidão grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Nós não precisamos fazer parte dessa terceira fase.
nós precisamos estar na segunda fase, que é o que o Senhor está nos revelando. O Senhor está nos dirigindo. O Senhor está nos instruindo. Por isso que nós precisamos se esforçar. Não é por força, se esforçar nos mandamentos do Senhor, se esforçar na palavra do Senhor, se esforçar e andar nos mandamentos do Senhor. Nós precisamos fazer parte do livro de Gálatas, acho que é 5, a partir do versículo 20. Nós precisamos ter o fruto do Espírito. Nós precisamos deixar o Senhor Espírito Santo trabalhar em nós, tirar de nós tudo aquilo que não nos leva a fazer parte do arrebatamento. Então, nós não podemos ficar apego em picuinhas, nós não podemos se deixar ficar preso por embaraços, por causa do nosso eu. Eu já disse para vocês que talvez a maior dificuldade que nós temos é o nosso eu. Eu não aceito, eu não quero, eu não gosto, eu tenho razão, eu não sei o quê. O nosso eu impede que o Senhor Espírito Santo possa ter liberdade para trabalhar em nós. O Senhor não está dizendo que ele vai que ele vai levar os que não pecaram. Todos nós pecamos. Todos são pecadores, está escrito. O que o Senhor está dizendo é que nós precisamos se arrepender. Aqueles que mentiam, não mintam mais. Os que roubavam, não roubem mais. A gente precisa ser rápido, muito rápido em perdoar. Não deixar acúmulo de ressentimento, de mágoa, falta de perdão. Por quê? Porque o Senhor está mostrando isso para nós, está trazendo esta revelação. Olha só, se o Senhor desceu ao Seol e trouxe e levou do cativeiro todos aqueles que morreram antes do dilúvio, os patriarcas. Imagina o propósito que o Senhor tem com a igreja, conosco como igreja. Imagina aquilo que o Senhor produziu, imagina aquilo que o Senhor... Porque uma coisa que nós não podemos esquecer, não foi nós que escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu. Ele nos escolheu, ele trouxe sobre nós o seu Espírito. Ele nos escolheu para cumprir o seu plano original, para nos dar o plano original. Tá certo? Que Satanás entrou, tentou destruir tudo, deturpou tudo, mas ainda assim o Senhor enviou a sua primícia, a primícia do Senhor, há 2000 anos, para restaurar em nós e para que nós sejamos o fruto da sua primícia. Então, não é por acaso que nós estamos lendo isso, que nós estamos participando disso. Não é por acaso que nós estamos tendo esse conhecimento, esse estudo. Por favor, me desculpem, mas qual igreja que está pregando isso, que está ensinando isso? Qual igreja que está abrindo isso? Quantas pessoas não sabem? Quantas pessoas não conhecem? Não sabem nem o que é primícia? Quantas pessoas não sabem da profecia, da palavra profética? Quantas pessoas não sabem que o Senhor não está te apontando, que o Senhor não está te julgando? Quantas pessoas não sabem e estão se deixando levar porque por um momento ou outro se tornaram prostitutas ou se tornaram drogados, se tornaram alcoólatras,
Quantas pessoas já estão se dizendo que não vale mais nada, que eles não têm mais nada, que eles já estão perdidos, porque eles não têm conhecimento, ninguém ensina, com todo respeito, não generalizando. Quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens estão desanimados, porque eles só recebem acusação, apontamento, mas eles não conhecem a palavra profética. Eles não sabem que Deus está nos dando a possibilidade de nos arrependermos, está nos dando a possibilidade de fazermos parte do seu reino, de sermos arrebatados como igreja. E às vezes até nós mesmos. Nós mesmos conhecemos, mas muitas vezes deixamos que o nosso ego ou que o nosso eu prevaleça em nós. Às vezes, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos parentes, às vezes nós subjugamos e julgamos pessoas, ao invés de tentar se aproximar ou fazer com que elas se aproximem. Eu confesso para vocês que eu estou bastante feliz, muito feliz, porque o que Deus tem mexido, o que Deus tem colocado, o que Deus tem colocado dentro de mim, o que Deus tem aberto a minha mente, o meu entendimento. E é por isso que eu creio que nós estamos sendo nós nunca vamos poder dizer que nós não sabíamos. Nunca vamos poder dizer que eu não conhecia. Nós nunca vamos poder falar que nós estávamos completamente fora. Pelo menos nós aqui não temos mais essa possibilidade. O que nós temos é a possibilidade de não ficar pensando na nossa reputação, nem ficar imaginando o que é que pensam de mim, o que é que estão falando de mim, como é que eu estou na igreja, que posição que eu tenho, que não me deixam falar, não me deixam isso, que posição que eu tenho, eu não sou reconhecido na igreja, eu não sou reconhecido na minha casa, ninguém me dá valor. Jesus está dizendo que Deus está dizendo que ele enviou a sua primícia para que nós estivéssemos e estaremos com ele. Nós precisamos estar nessa segunda fase. Nós temos possibilidade. Puxa, mas é difícil, não é? O difícil, sabe o que é? O difícil é o nosso eu. O difícil é a gente abrir mão para deixar o Senhor Espírito Santo tratar conosco. O difícil é deixar o Senhor Espírito Santo trazer sobre nós o arrependimento. O difícil é deixar o Senhor Espírito Santo trazer o perdão. Nós temos que perdoar. Ah, mas foi ele que me agrediu. Perdoa. Porque senão. Então, o Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É tudo isso que o Espírito Santo quer tratar conosco. Talvez você conheça homens de Deus, ou mulheres crentes ou cristãos, que não têm paz. Como que uma pessoa que conhece o Senhor, que tem o Espírito Santo, não tem paz? Como que uma pessoa que está na igreja não tem paz? Tem alguma coisa que não está batendo. Porque Jesus é a paz. O Espírito Santo nos dá paz. Então, nós precisamos se esforçar para estar nessa fase aqui, na segunda fase. Porque nós precisamos nos arrepender. E eu estou dizendo isso não somente para mim ou para nós, não. Estou dizendo isso para mim também. Se você tem alguma coisa para consertar, conserte hoje.
Se você tem alguma coisa para pedir perdão, peça perdão hoje. Se você tem alguma coisa para mudar, faça hoje. Não deixe essa capa de orgulho, de autossuficiência ficar sobre a sua vida. Confesse seus pecados, peça perdão. Saia da soberba, saia do orgulho, abandone o seu eu. Porque Jesus vem buscar uma igreja. E vou repetir. Jesus virá, trará aqueles que estão com ele para receber os corpos glorificados. Os ressuscitados receberão corpos glorificados, não mais um corpo com doença, com deteriorização, não mais um corpo cheio de enfermidade. Trará um corpo semelhante ao que ele tinha. E nós, os vivos, seremos transformados instantaneamente. E os ressurretos e os transformados subiremos juntos e faremos parte do corpo de Jesus, a igreja, e encontraremos Jesus nos ares. Nós não podemos ficar fora disso. Não sei o que você está vivendo, o que você está pensando, mas eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor Espírito Santo possa, nessa noite, através desta palavra, que você entenda que nós estamos falando de milênio. Nós estamos falando que Jesus vem pisar na terra com a sua igreja e os seus anjos para um tempo milenar aqui na terra. E nós queremos participar disso. Pelo menos eu quero. Eu quero muito participar disso. Amém? Eu penso que todas as coisas estão colaborando conosco. O Senhor Espírito Santo, Senhor Jesus, que foi a primícia, e Deus, que tem tido paciência conosco, para que nós possamos entrar nesse tempo aí.